Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o arquétipo de Afrodite, sobre os seus problemas repetitivos e, obviamente, como solucioná-los. Para quem ainda não sabe, Marilyn Monroe, Cleópatra e Jessica Rabbit, os três são um arquétipo só, são Afrodite. Tanto é que se você ler o mito de Afrodite e ler a história de Marilyn Monroe e a história de Cleópatra, você vai achar muita coisa parecida, porque o arquétipo funciona como se fosse um programa de computador. Então é inevitável que situações se repitam. Dependendo dos paradigmas da pessoa, essas situações vão acabar se repetindo. Para começar, Afrodite, o nascimento dela é interessante. O pai dela lutou contra um outro deus, Cronos, é o pai dela. Luta contra Zeus. Zeus arranca o pênis de Cronos, o esperma de Cronos cai no mar e aí surge Afrodite. De um ato de violência nasce a deusa do amor. Só que o que acontece? Afrodite cresceu sem o pai e ela sente falta do pai. Então é muito comum nas mulheres Afrodite sentirem falta de uma figura paterna. Às vezes o pai dela está vivo, mas ainda assim ela sente falta de uma figura paterna. Então é muito comum a mulher Afrodite se relacionar com homens mais velhos. Por quê? Porque o homem mais velho lembra um pai. Às vezes ele não é mais velho de idade, ele é mais maduro. Então, independente da idade, ele é um homem mais maduro. Então, ele transparece esse sentimento de ser essa energia de pai, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Como ela se relaciona com esse tipo de homem, ela acaba virando uma refém desse homem. Esse homem se torna o pai dela, por mais que eles tenham relações sexuais, na cabecinha dela e na cabecinha dele são pai e filha. Então ele se torna meio mandão, ele se torna meio controlador durante o relacionamento e às vezes após. É muito comum a mulher Afrodite falar assim: ele me tranca dentro de casa, mas ele traz tudo para dentro de casa. Eu como bem, meus filhos comem bem. E às vezes ele me agride, às vezes ele me trai, mas ele é um ótimo marido, ele cuida bem dos meus filhos, não sei o que tem. Então a mulher Afrodite fica refém dele. E às vezes acontece também, mesmo após o término do relacionamento. Já terminaram, cada um seguiu sua vida, mas esse homem continua sendo pai dela. Ele continua às vezes mandando mensagem, mandando ligação, enfim, entrando em contato com ela, dando palpite na vida dela. Poxa, você vai se relacionar com esse daí? Você vai morar nesse lugar? Você vai usar essa roupa? Você vai trabalhar nesse lugar? Tudo ele questiona, tudo ele quer dar um palpite na vida dela, por mais que o relacionamento às vezes já acabou faz anos e anos e anos e anos. E você pergunta para essa mulher Afrodite: por que você permite? Ela fala: não sei. Agora tá explicado. É porque no fim das contas ele ainda é o papaizinho dela. Por isso que ela escuta e por isso que ela obedece. Por mais que os dois não tenham mais nenhuma relação, ela continua dando atenção para ele, porque ele é o pai dela, na cabecinha dela, ele ainda é o pai dela, e ela obedece. Às vezes ela tá de saco cheio, não aguenta mais o cara se intrometendo na vida dela, mas ela não consegue fazer nada para mudar. Por quê? Porque é o pai dela, ela respeita o pai dela. Interessante, não? E também é muito comum nas mulheres Afrodite se entregar demais. Tem um mito que Afrodite ela se relacionou com um tritão. Os dois namoraram na praia e tal, tudo mais. Aí ela, enquanto os dois estavam se envolvendo, ela falou assim: eu vou te levar pro Olimpo comigo. Você vai morar lá no céu comigo. Vou te levar pra lá. Ele: que legal, eu vou sim. E os dois namorando, namorando, namorando. Chegou num ponto que era o dia combinado para eles ir pro Olimpo. E ele falou assim: não, mas quem disse que eu quero? Eu não quero ir pro Olimpo, eu quero ficar aqui na praia. Eu quero viver minha vidinha. Foi legal que a gente teve? Foi, mas segue sua vida que eu vou seguir a minha, eu quero continuar aqui. E ela insistindo: não, mas você vai comigo, você disse que é comigo, não sei o que tem. E ele não quer.
Entende? Ela se doa, ela se entrega por inteiro. E o cara, nem aí pro que ela fez, pro que ela planejou. Por mais que ele concordou no início, não era interesse dele. Ele só tava enrolando ela para conseguir o que ele queria. E depois... Então a mulher Afrodite, ela tem esse problema. Ela se entrega demais. Tanto no primeiro caso como nesse segundo, eu já vou dar a solução. O que você tem que fazer? Primeiro, se você quer usar o arquétipo de Afrodite, você tem que ter uma excelente relação com o seu pai. Se você não tiver uma boa relação com seu pai, você terá problemas. Você vai encontrar um cara mais maduro, mais velho, e você vai ser refém dele o resto da sua vida. Bom, e se isso já aconteceu comigo, como é que eu resolvo? Mesma coisa, você tem que resolver o seu relacionamento com seu pai. Não importa se o seu pai está vivo, não importa se o pai já morreu, não importa se você nunca viu a cara do seu pai na frente, não sabe quem é, não importa. Você tem que resolver essa situação através de constelação familiar, através de tratamento psicológico, através de meditação. Esses são alguns meios que eu citei aqui, tem outros, claro, que você pode resolver esse problema com o pai. Então, você não terá esse tipo de problema se você for uma mulher Afrodite ou se você estiver pensando em usar o arquétipo de Afrodite. E no segundo caso, como a gente consegue resolver qualquer problema? Colocando luz na sombra, tomando consciência. Você já sabe que você se entrega demais. Então, não faça isso. Não faça isso. Simples, né? Simples, mas não é fácil. São duas coisas diferentes. Então, tome cuidado com quem você se envolve. Não mergulhe de cabeça. Analise. Veja se é algo que vai mesmo te dar futuro. Não se entregue, não entregue seu corpo, não entregue sua alma, não entregue a sua vida na mão de qualquer homem. Porque o homem, ele tem disso às vezes, né? Ele age conforme o interesse dele, depois que ele conseguiu o que ele quer, ele vai embora. Então, observe. Pense. Veja se conheça esse homem, veja se ele é realmente o tipo de homem que você acha que ele é. Veja se realmente ele quer levar uma vida com você. Não se entregue assim de cara, para você não quebrar a cara. Alguns pontos mais de Afrodite é que ela tem, eu já até comentei no outro vídeo, que ela tem muita facilidade para ser amante. Hera já é o contrário, Hera não aceita de jeito nenhum ser amante. E o homem, quando ele quer um amante, ele procura dois tipos de mulheres. Ou uma ninfa, ou Afrodite. Ele não procura Hera, porque ele sabe que Hera está num degrau mais acima. Ele não vai conseguir nada com Hera. Então ele vai ou numa ninfa, ou em Afrodite. Tá, tem mulher que não liga de ser amante. E nós estamos aqui para julgar, não é mesmo? Então tudo bem. Mas e para as mulheres Afrodites que não aguentam mais ser amante? Sempre que aparece um homem, que é um homem bacana, que é um homem interessante, ele é comprometido. Às vezes você nem sabia, você começou a se envolver depois que você ficou sabendo que ele era comprometido. A Afrodite tem essa facilidade assim, ó. Acontece muito com ela. Então, como você pode resolver isso? Tomando consciência, da mesma forma. Você já sabe que você tem essa facilidade, por mais que você não queira. Você está cansada disso. Então, mesma coisa. Ponha luz na sombra. Tome consciência. Bom, se eu tenho essa dificuldade de encontrar um homem livre, vou observar melhor. Será que esse homem é livre mesmo? E quando você encontrar um homem casado, se afaste. Se você estiver tendo dificuldade nisso, seria interessante você se conectar com a energia de Hera. Porque Hera, como eu já falei, ela não aceita ser a segunda mulher de forma nenhuma. Então você vai ganhar essa força, esse ímpeto, essa coragem de dizer não. Porque a mulher Afrodite tem bastante dificuldade de dizer não. E Hera fala com essa facilidade, sem problema nenhum. Então se conecte com a energia de Hera e isso vai te ajudar a se afastar de homens casados. Hera não chega nem perto de homem casado, não tem interesse nenhum. Então se você tem essa dificuldade, se conecte com Hera e isso vai te ajudar a ser uma mulher mais forte, uma mulher mais determinada, uma mulher mais imperatriz, uma mulher que governa a própria vida.
Já Afrodite é uma mulher que meio que se deixa levar pelos sentimentos, pelas situações da vida. E é isso, gente. Deixa eu me lembrar mais alguma coisa aqui. Não, por enquanto é isso mesmo. Eu falo sempre de uma forma diferente do que vocês veem por aí, porque todo mundo já fala as qualidades, né? Que a Afrodite é boa para você aumentar a sua autoestima, para conquistar homens e conquistar as coisas, enfim, que é uma mulher que cuida bem de si mesma. Tudo isso vocês já sabem, né? Então eu não vou vir aqui para falar uma coisa que todo mundo já sabe. Vim aqui para falar uma coisa diferente. Então, quando você usar Afrodite, ou se você já é uma mulher Afrodite e nota esses padrões, você já sabe como resolver. Bom, fica aqui minha dica. Agradeço a todos que me acompanham e até a próxima.